Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura do Salmo de número 105, que diz, a partir do verso 11, e disse: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiro nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fiz vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem chamado José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem ele escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. E enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Aqui uma promessa é feita, a promessa de dar a terra prometida, um povo em pequeno número, uma nação insignificante, um número pequeno de ovelhas, a quem é feito uma promessa da parte de Deus. Um povo que não tinha terra, andava de nação em nação, de reino para reino. Mas Deus cuidou, Deus guardou, Deus conduziu a história deste povo para o cumprimento da sua promessa. E nessa história diz que o Senhor não permitiu que lhe fizessem mal, que lhes tocasse na vida dos seus profetas. Não maltrateis os meus profetas e nem toqueis nos meus ungidos. Deus usou fome, Deus usou a natureza, Deus usou tantas coisas para que a sua promessa se cumprisse, para que a sua profecia se cumprisse e para que aquilo que Deus prometeu acontecesse. Deus moveu a história. Deus levantou homens e mulheres para a realização do seu propósito. E aqui um nome é mencionado: José. José que é levado adiante do seu povo. José que é colocado como prisioneiro, como escravo, e Deus o torna grande. Deus o prepara para dirigir a nação, para ser grande na nação do Egito, na terra do Egito, e para preparar caminho. Deus enviou adiante do seu povo para poupar a vida deste rebanho,
para a vida desta nação que Deus está levantando e que Deus está formando. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. A mão de Deus conduzindo uma história, a história de um homem, a história de um povo, a história de uma nação. Tudo por causa de uma promessa que Deus fez. Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez a promessa para os filhos de Abraão, e a promessa de Deus, registrado na Bíblia Sagrada, é para mim, é para você. E essa palavra não deixará de se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Ele vai usar a natureza, ele vai usar homens e mulheres, ele vai levantar pessoas para que sejam bênção nas nossas vidas, para que o propósito do Senhor se cumpra. Na história de Israel, nesta história relatada aqui no Salmo 105, Deus levantou José e mais tarde levantou Moisés e Arão para ser boca de Deus. E diz que eles não foram rebeldes à voz de Deus. Eles ouviram, eles obedeceram, eles andaram na direção do Senhor para o cumprimento de um propósito maior. Não apenas as suas vidas, mas a vida de pessoas que nos rodeiam, a vida de uma nação, a vida de um povo no propósito de Deus. E tudo se cumprindo. E que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Que você tenha um bom dia, uma semana abençoada. Este é o meu desejo e esta é a minha oração em nome de Jesus.